E sabe que dia é hoje, meu irmão? Hoje é dia 15/6/2023, mas a gente tá fingindo que é o nosso aniversário já, parabéns! Hoje vai ser uma festa. Exatamente, esse vídeo está indo ao ar no dia do nosso aniversário, dia 27 de junho de 1993. 2023, aí estamos completando 30 anos. E lembrando que depois ali do dia 13 de julho vamos fazer um unboxing com todos os presentes que a gente ganhou de vocês. Dá tempo de mandar ainda. Exatamente, Dá tempo de mandar isso que eu ia falar. Tem aí na descrição de todos os vídeos as nossas listas de desejo aqui da Amazon. Então, se quiser fazer parte desse dia tão especial, dessa data tão especial, ainda pode fazer parte, beleza? Baixa um pouco tua cadeira, né? Ah, é verdade. Obrigado. Aí o que a gente vai falar sobre o que hoje? Cara, a gente vai falar sobre a nossa infância nerd, assim, e literária, né? Barra Um vídeo literária. mais nostálgico, Sim, né? só que o que acontece? Hoje em dia ser nerd é uma coisa legal, né? Pô, tu saber tudo sobre a Marvel, a DC. Na nossa época, tu era um panacão, assim, pras pessoas, sabe? Era uma época que ninguém tinha videogame, por exemplo, né, e tal. Era mal visto. Era mal inclusive. visto. Tinha gente que tinha, mas era o nerdzão. É. Ser o nerdzão da turma não era legal. Era, tipo, ser o CDF, assim, sabe? Então, Acho que o pessoal tinha inveja de quem tinha e começava a criar essas coisas e pegava, Não, nem, né? cara. A gente estudou em colégio, tipo, particular depois, e o pessoal tinha videogame, mas não eram muito de jogar, assim, sabe? Então, tipo, o pessoal que mais jogava, por exemplo, que era nós, tinha outro cara lá que jogava também, ele jogava mais os jogos da Nintendo, lembra? Eles eram bem zoados, e nós também, né? Taxado de nerdzão, assim. Mas no caso do cara, ele era mesmo. No nosso também, então. Eu não julgo os caras de estar... Não, mas ele, sabe, era uma coisa que, tipo, era mal vista, digamos assim. E a gente vai explicar isso ao longo do vídeo. Mas, por exemplo, ir em evento de anime, sabe? Porra, as pessoas nos achavam uns nerdzão. Panaca achavam. fazia cosplay, assim. Cara, eu sofri muito bullying por causa disso. Merecido. Não, Tá. tipo, porra... Diga não, bullying. Tipo, eu pintava o cabelo, sabe? Tipo, eu queria me parecer mais com... Porque na minha começar cabeça... por aí já? Quer começar por aí? É, Fala não. como tu sentava. o que Não, tu é ficava- porque, tipo, eu fazia cosplay do Nier do Death Note, só que, tipo, na minha cabeça eu queria me apresentar, fazer apresentações, então eu sabe, ficava fingindo ser o personagem. Então, tipo, eu sentava na cadeira assim, ficava, tipo, enrolando o cabelo. E, tipo, eu fiz tanto isso na minha vida, tanto que hoje em dia eu tenho a mania de sentar assim. Mas tu sempre teve a mania de sentar sim, assim, né? mas, tipo, eu forçava muito, né, na época. Sim. E de mexer no cabelo também, sabe? Tipo, eu fiz tanto, assim, forçadamente, que eu acabei criando essas manias e tenho elas até hoje, sabe? Mas, tipo, o pessoal achava que era freak. Tá ligado aquela série Geeks and Freaks? Que tem os geeks, que são os gurizão nerd, os freaks, que são os pessoais, tipo... que são os roqueiros deslocados e tal. Eu era os dois, eu era geek e freak, tá ligado? Na escola, assim. O pessoal tirava pras duas coisas ali. Porque eu era esquisito e também muito nerd, né? Tu era geek freak? Vai pro Victor Almeida, que ele é um geek freak. Caralho, eu nem me liguei, tipo, Freaks and Geeks, é o nome da sim. série. Por nada o GF botou por causa da série também, né, pô. Aí, pô, mas vamos lá, meu. A gente sempre curtiu esse tipo de coisa desde criança, e a gente nunca foi incentivado a ser assim. Isso que é mais louco. Não, mas assim, ó, eu acho que o que nos incentivou a sempre buscar o conhecimento através até das coisas mais banais, entre muitas, tipo um HQ da Turma da Mônica, um almanac da Turma da Mônica, foi nosso amigo Cadão. Sim. Ele tem muito a ver com isso, né, o Ricardo, ele... A gente conheceu ele quando tinha 4 anos, ele tinha 5, 6. E ele era fascinado por paleontologia, né? Dinossauros, Por sabia dinossauros, assim, nessa época. Então, tipo, ele sempre foi em busca do conhecimento e nos trazia essas informações. E a gente achava incríveis essas coisas. Foda. Então a gente... O cara sabia muito, né, de coisa ele assim. tinha propriedade das coisas ali que ele gostava, e a gente começou a ser assim, a gente queria imitar ele, queria ser igual a ele, né? E aí, uma coisa que eu me lembro muito, assim, também, que entra na parte do nosso ensino fundamental e que foi
primordial para nossa construção como pessoas é a mitologia. Só que graças a um jogo chamado Age of Mythology. A gente joga até hoje, né? A gente joga até hoje esse jogo, é um jogo de estratégia, assim, e dos criadores de Age of Empires. E aí, o que a gente fazia? Dentro do jogo tinha um sumário entre todas as coisas. Por exemplo, vamos pegar o panteão grego de deuses. Ali com o deus Poseidon, por exemplo. Aí dentro desse deus ali, que eram os gregos, tu podia escolher outros deuses menores para venerar, como o Ares, o deus da guerra, o Apolo, Dionísio, enfim. E aí cada um deles tinha um sumário inteiro, era uma enciclopédia daí, que a gente assim, tinha dentro do jogo, gente. Era um negócio tão louco assim, porque, por exemplo, daí cada deus, quando tu pegava, ele cultuava, tinha a unidade mítica, que tipo, tinha Colosso, Leão de Nemeia, por exemplo, um monte de o leão coisa. que o Hércules derrotou, né? E aí, dentro disso, o Leão de Nemeia pode ser encontrado no, templo. Daí tu clicava no templo, aparecia todas as coisas que tinham no templo, e daí tinha também o quartel-general, daí a gente sabia o que era um hoplita, um tochote. Puta que pariu, a gente sabia de tudo, velho. Mas aí que tá, tipo, tinha o jogo, mas dentro do jogo tinha um sumário, entendeu? Que tu ia clicando e estudando, e a gente viveu pra isso uma época. A gente viveu pra isso uma época. E eu era sempre muito fascinado pela mitologia egípcia, por exemplo, mas por todas, a gente sabia de tudo. Nórdica, é o que tinha ali, né? Nórdica, grega e egípcia. Então a gente sabia de tudo dessas mitologias. E daí entra na parte também de... Uma época a gente tá fazendo trabalho sobre o Antigo Egito, e entrar muito essa parte de mitologia. E nós tínhamos uma professora que nos odiava, cara. Ela, assim, nos detestava. Tu lembra dela, né? Lembro até do nome dela. Sim, e aí nós fizemos esse trabalho com duas meninas que ela amava, que ela tinha paixão por elas. Só que assim, cara, a gente fez sozinho. Fez praticamente sozinho, elas ajudaram ali, mas a gente que sabia as coisas. Só que a gente sempre foi muito tímido. Aí no momento de apresentar elas, mas a gente apresentou junto ali e tal. E tal, a gente fez maquete do Rio Nilo, a nossa mãe nos ajudou, né, a fazer maquete, foi um puta de um trabalho, tá ligado? E uma pesquisa 100% Nifrido e Evezel, sabe? Baseada com o E a minha mãe quem fez 99% do trabalho foi ele e a minha mãe, que fez quase toda a maquete sozinha, né? Então, a gente só falava pra ela como que era, Rio Nilo, onde tinha que botar as pirâmides e tal, e ela nos ajudou. E aí, as gurias apresentaram ali, a gente também. E aí, a professora foi dar a nota e falou assim: muito bem, muito bom esse trabalho. E pra fulano e fulana vou dar nota 100. E pra fulano e fulano vou dar nota 80. Porque eu sei que não foi... Ela falou bem assim, porque eu sei que não foram vocês que fizeram esse trabalho. E aí, as gurias se indignaram e nos defenderam. Falaram assim: professora, quem fez a maioria do trabalho foram os dois. As gurias falaram isso, sabe? Acho que seria bom a senhora rever a sua nota, porque quem nos ensinou tudo isso que a gente explicou foram os dois, entendeu? E aí ela, não, se é assim e tal, tipo... Mas, sabe, ela tinha um ódio da gente, que aí a gente tava estudando depois a mitologia grega, né, greco-romana, e aí... Era uma professora substituta, lembra que ela queria fazer um teatro até, e a gente deu a ideia dos roteiros e tal. E aí veio essa professora monitorar, porque era uma professora substituta até então, e ela chegou, eu sentava sempre bem na frente, né? Sempre tive essa mania, por ser nerd. E aí ela, vamos ver se essa turma tá afiada. E ela chegou na minha frente, qual é o nome de Deus tal? E eu respondia tudo na lata, tal, não sei o que, trabalho do Hércules, tudo. Tudo assim na lata, tudo respondia assim, mas sem hesitação, tá ligado? Eu respondi tudo. Ela fez tipo, cara, uma sequência de 10 perguntas, tá ligado? Assim, coisa. E aí... Foi muito coisa de Deus, assim, pra mostrar que ela não tinha que ser tão prepotente, sabe? Foi muito... Com a gente, assim, né? Não com a gente, mas com qualquer pessoa, né? Porque ela foi logo no que sabia pra tentar
de alguma maneira falar, sei lá, pra substituir, não, tem que melhorar um pouquinho. Aí, e o cara respondeu tudo. Foi, tipo, exatamente a chance que tu precisava pra se provar, né? Sim. Então foi muito louco isso, pra ver como esse tipo de coisa existe. Então, tipo, porra, até alguns professores tinham implicância, assim, com o cara ser nerdzão, tá ligado? E aí, mas pra vocês verem que essa coisa, tipo, de ser nerd e tal, ela é um negócio muito legal, né? Tanto é que hoje em dia é bem visto, assim, tudo. Hoje em dia é legal tu usar uma camisa do Superman, do Batman e coisa. Antigamente era criança, né? Você era um adulto fazendo isso. Tu era taxado como um nerdola, crianção. Não, é criança, né? Um cara que não cresceu e tal, né? Bem isso mesmo. E daí, graças à cultura pop, isso mudou bastante hoje. Mas pra vocês verem, meu, tipo... A gente gostava muito de jogar de Game Boy também, coisa, né? Eu levava pra escola Game Boy, ficavam... Era mal visto e tal. Uma coisa também, nessa época de escola, do ensino fundamental, a gente era fissurado por Dragon Ball Z. A gente era muito fissurado por Dragon Ball Z. Dragon Ball no geral, né? E aí a gente brincava, era eu, o meu irmão, né, o Enfrido, e mais outros 2 amigos, o Murilo e o Adriano. E aí a gente... brincava de Dragon Ball e tal, ficava aí, né, tipo, transportado, ia pra trás, batia no outro, fazia assim, fusão, e né? daí fazia fusão, daí que, meu, a gente era criança, tá ligado? Era criança de 8 a 10 anos, assim, então a gente fazia fusão, tipo, fusão, daí, tipo, se juntava, e aí, pra fazer a fusão, um ficava, tipo, na frente e outro ficava atrás, e botava assim, tipo, umas garras do Wolverine que a gente fazia. Faz aí, fecha a mão. Daí o outro fazia assim. Ficava com as garras. Só que eu ficaria atrás dele, no caso, né? Atrás. Os caras fazem um bullying com a gente por causa disso. Não. Sabe? Estão se comendo assim, sabe? Sim, e a gente nem sabia que os caras estavam falando, na verdade, sabe? Não via maldade naquilo. A gente queria brincar de Dragon Ball, cara, sabe? E chegava o Murilo pra gente, vamos brincar de DBZ, FGT, não sei o que. Eu lembro. Ele inventava os nomes. Dragon Ball Z, FGT, lá. Vamos brincar de Dragon Ball Z, FGT. E bem quando começou a internet também, eu pesquisava Goku Super Saiyajin nível 1000 também. Mas enfim, galera, assim que começou. Eu e o Edu, a gente sempre foi muito recluso, cara, porque a gente sempre ficou muito em casa, a gente mal brincava fora de casa. Não, tipo assim, brincou muito na rua. Né? Só que sempre dava merda quando a gente brincava na rua. A gente brincava, só que a gente tinha aquele negócio, a mãe falava, quando começar a escurecer, vocês têm que voltar. Então a gente não ficava, tipo, até meia-noite na rua, que nem os nossos amigos. Mas, porra, a gente brincava muito, sabe? Tipo, lembra que cada um tinha sua árvore, a gente brincava, subia na árvore, cada árvore era um robô também. Então, tipo, sabe? Pô, a gente brincou muito na rua. Mas não tanto quanto era, porque a gente tinha que ficar muito no prédio também, pra mãe, né? Também, mas eu lembro que sempre tinha um horário, quando chegasse, foi assim que eu aprendi a ler os ponteiros do relógio, por exemplo. Quando chegasse a 1h30, a gente podia brincar, sair pra brincar. Daí a gente ia lá no Adriano, por exemplo, quase todo dia, cara. E aí, jogar bola também, a gente jogava muito. Mas não entra na parte nerd, né? Isso, mas nerdice que a gente fazia. Tinha um mini golf lá, né, em Capão. E aí cada um tinha... Daí tinha as pistas. Pista é o nome? Um negócio ali de... as pistas de mini golf. Como é que é o nome disso, cara? Uns campinhos. Só que, tipo, cada um é diferente, né? Tem um que é grandão, assim, daí tem umas rampas. Outro que é só a rampinha que sobe, outro que faz a curva. São tipo umas 12 rampas diferentes de minigolf. E aí cada um tinha a sua também, que era o seu Megazord, por exemplo, Power Ranger, cara. Que a gente brincou de Power Ranger, meu. Tinha os brinquedinhos que virava a cabeça, né? Sim. Nossa, cara. Hoje em dia estão valendo uma nota. Sim. Estão valendo muito dinheiro. Então, e no meu caso, por exemplo, eu acho que talvez tenha sido por causa do Power Ranger, eu sempre gostei muito de robô. Cara, nossa, robô assim... E é uma coisa que, entrando na parte literária, hoje moldou a minha literatura, e até tô escrevendo uma história de robô hoje em dia,
Mas, cara, olha tudo do Asimov que eu tenho, que é o maior escritor sobre robôs que já existiu, sabe? Então, cara, tem tudo a ver isso, sabe? A gente, pô, aquele... A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, né? É? Sim, tá ali, ó. Qual? Aqui escrevemos terror de sci-fi. Ah, não, sim, isso vai entrar em outro vídeo, mas falando sobre, sabe, isso de... Cara, a gente era muito fã dos Power Rangers nessa época. Isso a gente devia ter uns 4 anos, que a gente ganhou uns bonequinhos, aquele... Foi aquele aniversário que tu Foi teve... 6, então, que a gente ganhou. Não. Antes, lembra que foi de no 4 que tu teve o pesadelo, que eu tava dormindo de um lado de um boneco do Power Ranger vermelho. E aí um pesadelo com o Power Ranger vermelho. E daí no de 6 anos, aí a gente ganhou os Megazord, que era o Ninja Zord, aquele, nossa, eu achava o design muito legal, cara, daquele boneco. Os mais legais. Daí tinha o Falcão pra tu botar nas costas, pá. Muito show. Então, e a gente levava esses bonecos pra escola, dormia com bonecos, tu lembra disso? Não, e a gente tinha coleção de ursinho também, que a gente ganhava ursinho, né? E a gente criou histórias, tipo, de um universo paralelo. Sim. Que os nossos ursinhos tinham vida. E era, tipo, uma escolinha, que a ideia dos meus era a banana estragada, o dele era o time de lama. E a gente fez uma história que, tipo, tinha a ver com salvar o mundo e futebol também. Era muito louco, cara, muito louco. E, a gente sempre foi muito criativo, sabe? Então essa parada de ser nerd na infância, até que hoje isso é bem visto, cara, sabe, a tua criatividade é a mil, assim, na hora das brincadeiras também, até, tipo, saber muita coisa sobre os jogos, na hora de tu fazer uma brincadeira, tu tinha as ideias, sabe, pra fazer as coisas. Então, tipo, nessa parte aí de criatividade, nossa, cara, e a mil, assim, nossa criatividade. E aí, e a gente sempre gostou dessas coisas, assim, que hoje é considerado... Não existia o termo nerd na época. O que existia era o CDF, né? Era CDF porque tu estudava demais. Mas tu, tipo, gostar dessas coisas, tu era considerado esquisito na época. Então, por exemplo, daí quando a gente entrou no ensino médio, eu tava numa vibe mais de música também, de punk rock, assim, e tal. Mas também, a gente sempre foi muito nerd. E até antes do ensino médio, só pra completar, tinha aqueles bonecos do Cavaleiros do Zodíaco, lembra? Pesadão de ferro, mas a gente de plástico, ferro, né? só tinha um, né? Que era o de Libra. Daí o resto era tudo falsificado, mas a gente nem sabia que era falsificado, né? Pra gente era original, tava ótimo. E aí, tipo, na época o pai e a mãe conseguiram acender, digamos assim, e a gente já tinha uns 13 anos. Daí eu lembro que cada semana a gente comprava um bonequinho, era 10 pila, e a gente comprava um bonequinho cada um. Então, eu lembro que eu tinha o Saga de Gêmeos, o Máscara da Morte, o Afrodite, os Espectros, né? Cavaleiros Espectros, a armadura roxa. A armadura roxa, sim. E tinha o Shiryu, o Yoga, tinha todos esses bonecos, o que a gente queria era os de ferro, né? Sim. Tinha o Aldebaran e tinha o... A gente até comprou o Aldebaran e deu de presente pro Cadão. Verdade. E tinha o de Libra também, que eu peguei depois. Ah, não, ele era de Capricórnio, mas a gente deu o Aldebaran, que era o favorito dele. Sim. E aí, cara, a gente já tinha 13 pra 14 anos, a gente brincava com os bonecos. Já, sabe, tinha... Isso eu lembro. Tinha uma guria, assim, que eu gostava ali, que morava ali, era vizinha, e a gente saía todo dia, e eu gostava muito dela, assim. Era apaixonadinho por ela, né? Só que sempre fui, assim, na minha e tal, nunca demonstrei nada. E daí eu lembro que deu uma vergonha, porque a gente já tinha 14 anos, eu e tu, ou eu tava brincando sozinho, não, mas acho que tava eu e tu brincando de bonequinho dos Cavaleiros do Zodíaco, tipo, piu, mas assim, muito criança, os dois, tipo, piu, 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 tá ligado? Um com o outro, assim, batendo, e ela chegou no quarto e viu a gente, eu fiquei com tanta vergonha daquilo. A gente, os caras, tipo, 14, entrando na puberdade já e brincando de bonequinho com as suas crianças, sabe? Então,
Eu lembro disso, cara. Eu lembro... Ou eu tava brincando sozinho, velho. Eu não lembro da gente brincar de piu, assim, com os bonequinhos. A gente não brincava assim, a gente brincava de Age of Mythology com os bonequinhos. Também, nossa, a gente brincava muito dele. Muito, nossa. Os bonequinhos, eu lembro da gente montando cenário, assim, a gente gostava de montar cenário, né, pra brincar de bonequinho. Era a parte mais legal da brincadeira. Mas eu lembro dessa vez, então eu tava brincando sozinho. Ah, devia tá ligado? Então, pra estar fazendo isso. Sim, porque era eu tava muito... Piu. Eu tava, né, tipo, sabe? Daí, tava, tipo, eu gostava muito do Shun nessa época, né? O Shun, o cavaleiro de Andrômeda. Ele tinha as correntes e tal. Daí eu lembro que o nosso amigo já tinha internet. A gente tinha computador, mas não tinha internet ainda. E a gente via aqueles negócios dos cavaleiros lá, do Nebula Chain, sabe? E tal. Uns videozinhos de coisas que estavam saindo dos cavaleiros, né? Tinha muita coisa, novidade chegando no Brasil. E aí eu ficava ali com os Nebula Chain, sabe? Então eu devia estar sozinho ali. E ela me pegou brincando sozinha, até tava no quarto da mãe do pai, sabe? Ela entrou assim. Putz, me deu uma vergonha aquilo, cara. Assim, ó, tá sendo um vídeo muito especial pra Evezel, tá, galera? Muito especial, tanto é que ele tem até hoje bonequinho que ele guarda nas estantes da Evolukit dele, tá, galera? Exatamente. Que é nosso patrocinador oficial. E não é à toa que ele tá tão empolgado falando disso, não deixa mais eu falar aqui, né? Eu tô falando aqui, tu não complementa, porra. O cara tá vivenciando o passado de novo, né? Momento nostalgia. Nostalgia nerd, né? Eu tô trazendo coisa de nostalgia nerd que tem a ver com literatura. Mas é isso, galera. E se tu também é nerd, se tu curte, pô, literatura, curte action figure, não tem nada melhor do que as estantes da Evolukit pra tu botar os teus bonequinhos, cara. É, exatamente. Botar os teus livros, botar teus mangá! Ok. Né, pô. Qualquer coisa aí, gurizada. A Evolukit é top e vocês não vão se arrepender. E agora deixa eu falar um pouquinho sobre como a gente começou com a literatura, né, Evezel? Sim. Foi por causa de um amigo nosso também. O nome dele era Ricardo. Também Tinha. Mas não era Não era o Cadão, era outro. E aí que a gente chamava, quando era criança, do Ricardo Gordo e Ricardo Magro. Ricardo Gordo e Ricardo Magro. E aí, enfim, daí esse Ricardo aí, ele tinha muito livro, cara. Harry Potter, Capitão Cueca, Artemis Fowl. A gente já falou muito sobre ele aqui, porque ele foi o cara, assim, que nos influenciou a querer gostar de literatura. E aí a gente via ele, pô, Desventuras em Série, ele tinha tudo, cara, tudo que saía ele tinha. E lia tudo, meu, e nos contava as histórias. E a gente, pô, queremos ler, só que, meu, era muito mais em conta tu ir nas banquinhas, comprava 3 bonequinhos do que comprar um livro, sabe? Sim. Era muito caro o livro, não sei porque era tão caro lá em Capão, velho. Era muito caro. E, enfim. Tanto é uma coisa que a gente comprava mais era mangá, né? Sim, também. Que daí tinha umas promoção, né? Cara, comecei a ler Battle Royale, eu tinha 12 anos. Vou pegar aqui, esses aqui era da nossa época, ó. Esses aqui, quanto custava? R$4,90, cara. Era caro. R$4,90, tá ligado? É, mas a gente não comprava na banca, assim, quando a gente era criança. Ah, tinha uns que a gente comprava, assim. Não colecionava mensal, a gente ia lá nas colecionava, mas a gente ia... Sim, daí lá não era pegava, usado. tipo, 4 mangá, coisa por 5 pilas, sabe? Mas a gente ia antes também na Tabacaria Sunhé. Antes disso, que daí só tinha pra vender, sim, avulso. A gente pegava, sei lá, o volume 3 do Cavaleiro Zodíaco, porque tinha o Shiryu na capa. Fiz muito disso, sabe? Até vou pegar aqui o dos Cavaleiros pra ver quanto custava, cara. Porque eu lembro que eu comprei muito avulso, assim, logo quando saiu. Tanto é que hoje, por conta dessa nostalgia, eu tenho toda a coleção e sempre as primeiras edições eu pego. Eu quero pegar o Blade, a Lâmina do Imortal, porque eu fiz muito disso. Putz, mas o Blade vale mais a pena pegar ele grandão agora. É, mas eu quero os antigos, nossa, tá ligado? R$13,50. Era R$13,50 cada um. O valor. E era caro, meu. Isso era caro, tá ligado? Sim, eu lembro que eu comprava um que nem era no formato de mangá, era só o tamanho dele, só que tu lia que nem HQ, né? Que era Shonshu Guerreiro Maldito. Tu tem que... E atrás, meu. Atrás, era legal, mano. Eu lembro o traço, era muito legal, mas muita atenção. Meio, tipo, darkzão, assim, tipo sangue, coisa, eu sempre curti muito isso. E aí tem que ir atrás dessas coisas mesmo. Sim. Sabe como eu conheci o Shonshu?
que daí eu lembro que tu comprou depois. Propaganda Tinha propaganda na TV, assim. nas revistinhas, cara. Ah, nas revistinhas, tinha na TV também. Não era em revistinha, até nos mangás, assim, tinha Uhum. propaganda. Até pegar ali pra ver, mas... Pô, meu, tem muita coisa pra ver. Vai dar uns 50 minutos de vídeo, cara, tem muita coisa pra boa falar. sorte na edição, ainda bem que é tudo aí. Mas, tipo, pra vocês terem noção, daí quando a gente entrou no ensino médio, agora voltando esse raciocínio, aí a gente tava muito nos anime, nos mangás, assim, mais sérios, né? Então, pô, Death Note, cara. Pô, Death Note eu acompanhei mensal, cara. Sim. Eu comprei porque eu achei a capa muito foda, o desenho. Primeiro, Que é né? o cara Hype. com o Hype com uma foice e o rio que é atrás dele. Deu, nossa, que foda isso. E daí eu li, meu, cara, outra coisa, né? Death Note era... Tá, tava acostumado com Cavaleiros, tá? É foda também, né? Lutinha e tal, mas ali E aí o bagulho era mind game, era o Sherlock contra o Moriarty ali, né? Eu lembro que eu li, cara, começou... Porra, esse hype é muito foda, não sei o quê. Daí apareceu o L, eu, caralho, o L é muito foda. Daí ficava nessa, né? Tipo, de curtir muito os dois, meu. E aí, o que veio depois de Death Note, que a gente curtia muito também. Lembro que a gente teve a nossa fase do Super Mario já na adolescência, né? Sim, sim. Não, mas voltando pro Death Note também, essa coisa de ser nerd, aí, tipo, o Dani me apresentou Death Note, ele falou, pô, tem o Nier, que eu acho que vai gostar muito e tal. A gente viu o anime antes, e o Dani tinha todos os mangás já, nessa época. Aí a gente viu, assim, maratonou tudo, e eu, caralho, meu, muito legal, gostei muito do Nier e do Melo, né? Eu gostei muito dos dois. E aí eu peguei pra ler os mangás. Daí, nossa, aí a gente, vamos fazer cosplay e tal, saímos atrás das roupas, eu descolori o cabelo, eu lembro que na época eu tinha cabelo raspado, né, toda aquela história lá que eu tinha um moicano na época, o pai fez o raspar o moicano, porque na época era coisa de marginal, né, imagina, meu pai era policial, outros tempos, né, gente, aí... Hoje em dia meu pai tá com moicano. O cara começa a inventar umas histórias. Imagina o pai de moicano, cara. Meu pai, desde quando eu nasci, sempre teve o mesmo corte de cabelo e ele vai no mesmo lugar. No Ferraz. Até hoje. Teve uma época que o pai tentou deixar o cabelo crescer. Eu lembro. Meu, não deu, tipo, ele não deixou uns 5 meses o cabelo crescer, ele já foi cortado, tá ligado? Não conseguiu passar aquela fase que ficou feio, né? Mas o pai, quando era pequeno, a gente tinha o cabelo grande. Comprido, né? E foi assim, eu comecei a ter o cabelo comprido. E isso foi antes de ser roqueiro, cara, porque eu tinha vergonha das minhas orelhas. Era por isso. E daí comecei a deixar o cabelo comprido e meu pai, bullying todo dia, né? Bullying arte do Léo Lins, era meu pai comigo. Aí todo dia, meu, enchendo o saco, eu, foda-se, fala o que quiser, né? E aí um dia minha mãe chegou e daí foi o aniversário do aniversário pai, dele, foi a cara. tia Ana quem deu. Daí deu uma foto assim, né? O pai abriu e era o pai cabeludão, né? Pai cabeludo, com a minha idade. Com uns cachos de banana, assim, tipo um shortinho, tá ligado? Shortinho marcando bem no meio, assim. Depois disso ele nunca mais falou. Nunca mais falou do meu cabelo. Mas voltando, aí eu pintei o cabelo depois que ele cresceu e tal. Queria deixar branco, né? Não tinha peruca na época, eu nem sabia. Não tinha como fazer o nevado, né? Eu lembro que, nossa, fudeu todo o meu couro cabeludo. Dá um vídeo só com essa história, é interessante também, muito engraçado, inclusive. Sempre que eu conto essa história, todo mundo começa a rir muito, cara, dessa história. Todo mundo acha muito engraçado essa história. Coitado de mim. Contei pro meu sogro e pra minha sogra esses tempos, eles ratearam, acharam muito engraçado. E aí, só que daí na escola, né, daí hoje é outra cabeça, né, que eu tenho, mas pra vocês verem o tamanho do trauma que foi gerado por conta de bullying que faziam, assim, sabe, me chamavam de Gugu e tal, eu levava na boa, sabe, ficava imitando o Gugu ali na frente de todo mundo e tal, mas, sabe, porra, eu ficava enchendo o saco, assim. E aí chegou umas meninas que eram do 3º ano, na época a gente era do 2º ano, e vieram, tipo, meio que, sabe, pô, tu vai em evento, né, muito legal, o meu irmão tá querendo ir, então, foram puxar um papo, assim, sabe, tipo, se interessavam também, de certo, por aquilo,
E eu, tipo, meio que só respondi ali o que elas perguntaram. Ah, sim, é em Porto Alegre, não sei o que, o nome do evento é tal. E não dei muito papo, porque na minha cabeça elas estavam querendo me zoar, cara, tá ligado? Porque na minha cabeça... E tipo, hoje eu vendo, assim, lembrando, elas estavam, tipo, pô, genuinamente querendo saber mais sobre isso, achando legal, sabe? Só que na minha cabeça elas estavam querendo me zoar, velho. Sabe? Isso é ensino médio, gurizada. Ensino médio é constante. Naquela época do pânico na TV, né? Eles falando depois que, tipo, eles não conseguiram, eles criaram ansiedade, era tipo aquilo no ensino médio. Mas, enfim, cara, sabe? Então, pra vocês verem, hoje em dia, pô, certo, fazer um cosplay é uma coisa legal, ainda se o cosplay fica legal e tal. Naquela época, tu era taxado de weirdo, tá ligado? Eu era o weirdo, stupid weirdo. Eu era o stupid weirdo, velho. Freak. Stupid freak. Mas, cara, era foda. E é uma coisa que, tipo, afetava, sim, mas eu não deixava me afetar, porque era o que eu sempre gosto, até hoje, tá ligado? É o que eu gosto. Então, se as pessoas julgam, fodam-se. Fuck it, bitches. E o que mais? No terceiro ano, cara. Aí eu comecei mais uma vibe de... A gente era mais de música. De música, né? Aí, mas eu lembro que na faculdade também era muito nerd, velho. Muito nerd. Que foi quando a gente começou a colecionar quadrinho, né? Quadrinho. Pega nossos papos no Facebook, na época, meu, era Cavaleiros do Zodíaco. A gente já com uns 18 anos, tá, galera? 18, 19 anos. Não, isso aí a gente já tava formado, eu já tava trabalhando em Caxias. 20 anos. 20 anos, 21 anos falando de Cavaleiros. Era só isso, gente. Vocês não têm noção. Viu o novo Ultimate do Saga, não sei o que, do Máscara da Morte. Era só isso, nossos papos, velho. E logo depois a gente começou a escrever, né? E aí... Ou com 19, não, acho que foi com 20. 20. E, cara, era uns papos muito... Só super-herói da DC Comics, né, principalmente. Era só DC Comics, Batman, Superman, principalmente. Não, mas eu lia bastante X-Men também nessa época, na Collector lá, né? Falava às vezes do Ciclope e tal, lembra? Sim, mas os nossos papos era só de Batman, Superman, coisa. Nossa, viu que o Ben Affleck vai ser o novo Batman? Vai ser foda, não sei o quê. Que é o pior Batman da história. Eu fui bem contra, né, no início. Até fazia uns memes lá, olha isso. Fazia meme de super-herói, tipo os haters. Não, mas aí já era formado, né? Na época da faculdade foi quando a gente começou a colecionar quadrinhos. E aí também, assim, pros meus colegas, claro, era uma coisa assim mais aceitável e tal, mas eu era bem... deslocado. Bem nerdzão, assim, sabe? Pokémon, nossa, Pokémon, a gente teve uma época muito do Pokémon também. Yu-Gi-Oh, né, cara? Nossa. Yu-Gi-Oh nem se fala. Yu-Gi-Oh dá pra fazer milhões de vídeos aqui, só falando essas histórias com Yu-Gi-Oh, cara. É muita história. Né? Então, no terceiro ano a gente levava as cartinhas de Yu-Gi-Oh pra escola. E as pessoas ficavam zoando. Lembra que tu fez era pra fazer uns trabalhos lá sobre qualquer coisa. Assim, só que tinha que ser do momento. Então, tipo, na nossa realidade, o Yu-Gi-Oh! Tava saindo o Yu-Gi-Oh! GX na época. E daí meu irmão fez do Yu-Gi-Oh! GX, né? O trabalho. E, teve... Bullying art ali. Um colega ficou aloprando a apresentação inteira. Mas foi engraçado. Não tiro o mérito dele. Foi muito engraçado, tá, gente? Daí o Dani falando, tipo... Só que o Dani, ele tentava ser o stand-up comedy. O stand-up comedy na hora de apresentar o trabalho. Tipo, ele pegava e... então hoje a gente vai falar sobre Yu-Gi-Oh! Não sei o que, vocês sabem o que é Yu-Gi-Oh! Não sei o que... Sabe? Tipo, todo dinâmico, assim. E daí só que o cara, ele começou assim... Muito bom, meu, muito bom, velho. Começou assim, eu não sei o que é Yu-Gi-Oh! Você poderia me explicar? Eu poderia começar a jogar com você? Mas assim, tipo, super irônico, tá ligado? E tipo, eu entrava... Mas, meu, o cara, ele foi tão artista, assim, meu...
que ele entrou na minha mente. Eu fiquei puto, cara. Teve uma hora que eu fiquei quieto, meu, e tipo, eu ia pra cima dele, meu. Eu ia bater nele na sala de aula. Daí eu peguei e saí da sala. E daí eu fiquei lá. Mas assim, me deu um acesso de fúria, meu, ali. Porque o cara tava aloprando porque muito. daí o Dani ia falar do Yu-Gi-Oh! GX. E daí falando assim, tipo, ah, não, porque daí tem uma escola, né, uma academia de duelos. E daí o cara falando assim, academia... assim, academia de duelos? Eu poderia fazer parte dela? Sabe, tipo, um negócio assim. Ai, muito bom. Eu não considero isso bullying. Eu acho isso muito engraçado. Tipo, pô, ali muito engraçado. A gente era zoado, mas a gente zoava pra cacete. Mas tipo, o cara, ele... Sabe, tava apresentando um trabalho, tá ligado? Mas tipo, tava no 3º ano, então tipo, ele que tava certo. Foda-se, meu. Não era ele que tava certo. Também não é isso, sabe? Não, é uma baita de uma história. É, uma baita de uma história, mas tipo... O cara tava ali, tipo, sendo inconveniente, tá ligado? Então, tipo... Mas foi muito engraçado. Ele não falou nada de errado. Não, ele, tipo... Ele fez tu não conseguir terminar de apresentar o teu trabalho, né? Tive que apresentar de novo, eu acho. Não. Eu tinha apresentado eu fui o... imagina, eu já tava irritado por conta disso. Eu fui o único aluno que eu precisei representar o negócio. Porque tinha que falar e daí eu falei de OVNI, lembra primeiro? Tu não falou de Guns? Não, Guns era 1º ano. É, sim, mas sei lá. Não, eu falei de OVNI, sim. Ah, e não deu pra falar? Porque eu falei de OVNI, mas eu falei mal, entendeu? Daí tinha que refazer o bagulho. Eu falei de Yu-Gi-Oh! E daí eu já tava irritado por conta disso, de ser o único, sabe? Tava com vergonha ali, tipo, de ter que reapresentar o bagulho. Eu tentei fazer um negócio foda e o cara me aloprando ali, né? E aí eu descontei as frustrações nele, porque ele tava claramente fazendo uma zoeira ali e eu tinha que ter entrado mais na zoeira dele. Não, mas tanto é que a professora repreendeu ele depois, né? Sim, mas porque eu saí da sala também, né? Mas porque ele tava sendo inconveniente contigo, cara. Não pode tirar isso, porque o cara tava na zoeira. Ele, tipo, tava apresentando trabalho e ele tava, sabe? Não é legal, isso não foi legal, sabe? Então, tipo, foi engraçado, tá? Foi engraçado, mas, tipo, não foi certo o que ele fez. Tanto é que a professora repreendeu ele, falou, tipo, depois ela usou exemplos, porque daí eu fiz um trabalho sobre tipos vocais. Então eu peguei e falei tipos de vozes, né? Então eu falei que, tipo, eu sei que é pra falar de uma coisa que tá em alta no momento e tal, mas uma coisa que tá sempre alta são as nossas... eu fiz um baita de um trabalho, sabe? Sempre as nossas vozes e tal, porque todos os comunicadores usam a voz. Então, tipo, William Bonner, por exemplo, ele apresenta o jornal todos os dias e a professora também e tal. Então, sabe? E aí o Dani fez de Yu-Gi-Oh! Esse trabalho. Então o cara começou a aloprar, meu. Ele não podia ter feito isso, tá ligado? Não, mas eu fui over também de ter saído na sala, é isso que eu quero dizer. É porque eu tava mal já de ter que ir de novo, sabe? Ali foi só eu tava... me irritou, né? Mas foi mais por ser o único que tem que vir que refazer o bagulho. Mas na questão do vídeo também, sabe? Então, tipo, é uma coisa que, tipo... A gente era nerd, hoje em dia é um negócio, tipo... não, pô, tu faz coleção de carta, quanto é que tá essa carta? E os caras até se interessam, sabe? Por essas coisas e tal. Só que na época era visto como coisa de criança. E não era, sabe? Era, tipo, card game que a gente jogava. Então, só pra complementar, daí, quando eu voltei... aí ela... Vai... Fala. Ele, desculpa, não sei o que, mas eu quero jogar com ele. E continuou, sabe? Aí depois eu fui falar com ele. Então, ele veio falar comigo e a gente foi tri de boa, sabe? Ele não perdeu nem aí a oportunidade, sabe? Foi muito engraçado. Nossa, ele aloprava demais, né? Tipo, tudo. O professor lá lembra de matemática que ele fez. Quase teve um ataque na aula. O cara era insuportável. Mas... Então, tipo, pra vocês verem que era uma coisa que hoje, sei lá, tu jogar um Magic e tal, pô, tu sabe? Tipo, é legal ali tu ser um mago com teu grimório.
na época tu era taxado de esquisito, tá ligado? A gente levava os nossos baralhos de Yu-Gi, eu lembro que eu ia com uma flanela, assim, que era mais ou menos da cor da escola, e tinha um bolso, que eu levava meu baralho dentro daquele bolso, e ficava ali, tipo, no meio da aula, terminei as coisas, ficava vendo minhas cartas, tá ligado? E as pessoas achavam esquisito, sabe? E era um pouco, né? E aí, quer falar mais alguma coisa? Esse vídeo já tá gigantesco. Já tá gigante, né? Ficou 20 minutos só falando de apresentação de vídeo. Mas é mais da parte da infância, né? Então, é isso. Então, são coisas que refletem até hoje, né? Tipo, eu ter os bonequinhos do Yu-Gi-Oh!, por exemplo. Eu ter os bonequinhos do Batman, um monte... os bonecos do Cavaleiros, né? Já tive quase todos. Bonecos de robôs, principalmente. E livros, né, cara? Refletiu muito na literatura, através de fantasia, que são gêneros que eu gosto muito, ficção científica, essa parada mais clássica, acredito que tenha muito a ver com a mitologia, que a gente falou antes, né? Tanto é que os clássicos que eu leio normalmente tem a ver com isso, né? Sim, sim. Então, pra vocês verem, cara, que a infância, ela nos molda, assim, de uma maneira que às vezes a gente não enxerga isso, sabe? A gente quer achar uma justificativa pra colecionar e tal. Eu acho que é por isso. Por não ter ali na infância os livros, querer ter hoje e tal. Mas também por ser uma parada que a gente sempre gostou, tá ligado? Então eu acho que é o que fica de conclusão aqui pro vídeo. Então o vídeo foi esse, deixa o like. Dá uma olhada aí no Clube do Catarse, né? Nosso Clube do Livro, pessoal. Não tá engajando lá, né? Mas a gente, esse mês ainda tá lendo, tá no finalzinho do mês, né? Mas estamos lendo Eu, Robô, Isaac Asimov. Então, pra quem gosta e não tá participando, bem feito, perdeu, cara. Mas, enfim. Mas pode ter mais Asimov, tá? Porque tu pode fazer parte da votação. Né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Cupomzinho da EvoluKit aí, primeiro link na descrição. Agradecendo todos os membros aí que apoiam. Forte abraço e até mais.